Vendo a tela? Sim. Beleza. Então, hoje a gente está na nossa segunda aula e a gente está estudando as disciplinas espirituais. Então, só lembrando, né, as disciplinas espirituais, elas não são leis, né, não é aquela coisa de legalismo que você tem que fazer, você é obrigado a fazer, mas as disciplinas espirituais, elas direcionam a gente a andar de forma correta na fé, né? Então são instruções, vamos dizer até assim, conselhos que se a gente exercitar diariamente, a gente vai acabar tendo um crescimento mais saudável na fé, né? Então as disciplinas espirituais elas vão nos direcionando e vão nos ajudando, né? É bem como um exercício mesmo, né? Aquela caminhadinha todo dia que você faz que faz bem pro coração, né? Então as disciplinas espirituais são isso. Só por curiosidade, a gente está usando um livro do Richard Foster, que se chama Celebrando as 12 Disciplinas Espirituais. Se alguém tiver mais interesse em se aprofundar mais nesses assuntos, é interessante comprar e dar uma estudada. Claro que você acha em PDF aí também, mas é sempre bom ter o livro físico para valorizar o escritor. E aí o Richard Foster, ele é um teólogo americano e ele separa aí as disciplinas espirituais em 12, sendo 4 interiores, que a gente viu semana passada 3, faltou uma, mas a gente vai ver mais para frente. Aí ele separa mais 4 disciplinas exteriores e aí depois ele separa mais 4 disciplinas associadas que são a aula da semana que vem. Então, para interiores, só recordando, a gente tem oração, jejum, meditação, né? E estudo bíblico, né, Renatinho? Como que você marcou a semana passada? Você mudou o negócio, né? Isso. Era oração, jejum e estudo bíblico. A meditação a gente não teve porque vai ser em uma outra aula, né? Isso aí. Então são essas 4 interiores. E aí hoje a gente vai estudar as 4 exteriores, que são esses 4S, né? Então é simplicidade, solitude, submissão e serviço, tá bom? Então vamos começar com simplicidade. Eu já trouxe essa frase que inclusive está no livro do Richard Foster, que é do, acho que é François Fenelon. Ele fala: ó, quão amável é esta simplicidade. Quem me dará, por ela deixo tudo. Ela é a pérola do Evangelho. Então, antes da gente prosseguir, as disciplinas espirituais são coisas que a gente já tem contato no nosso dia a dia. Então, antes de eu começar a expor um pouquinho sobre esse assunto, eu queria que vocês me falassem um pouco. Então, para as 4 disciplinas espirituais, eu vou perguntar para vocês o que vocês acham, né? Então, o que vocês entendem por simplicidade como uma disciplina espiritual, né? Simplicidade, esse carinha aqui, esse teólogo, ele fala, né, que é a pérola do Evangelho. Mas o que vocês acham que seja a simplicidade ou qual que é a importância da simplicidade na conduta cristã? Fica a pergunta. Vocês estão comigo, gente? Ah, Sim. o que eu entendo de simplicidade é uma pessoa boa que não pratica coisa simples, mas que é uma pessoa simples, normal. Aham, tipo, simples de coração, né? Ah, eu acho que sim. Legal. Quem mais? Pode falar sem medo de errar, tá, gente? A gente estamos todos aprendendo juntos aqui. Não se preocupem em falar errado, tá? Mais alguém? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas simples no sentido de que abrange a todos, desde o menor até o maior, simples como o básico? Também. Acho que dá pra gente encaixar, mas acho que a pergunta é o que é simplicidade num olhar de vida cristã? O que é simplicidade para vocês numa conduta cristã? Tá, acho que ninguém quer responder mais, mas beleza. Vamos avançar Não, então aqui. eu tava formulando a resposta aqui na minha cabeça. Beleza. Eu acho que a simplicidade, vista do prisma cristão,
É você saber se colocar como servo, porque nós, como cristãos, estamos aqui para servir. Se você não consegue servir os outros, servir a Deus, ser uma pessoa humilde a ponto de ser submisso totalmente a Deus e também ser submisso a líderes, conforme a Bíblia diz, você não é uma pessoa simples. Uhum. Show de bola. O legal das disciplinas espirituais é que elas estão bem relacionadas umas com as outras, né? A gente vai falar de submissão, mas claro que você não consegue viver uma coisa sem a outra, né? Você não consegue ser submisso se você não tiver simplicidade. Mas vamos avançando aqui para ver se a gente consegue explanar um pouquinho. Essas disciplinas espirituais, elas são exteriores, porque elas se refletem no exterior, tá, gente? Mas todas elas são uma realidade interior, né? Então a disciplina cristã da simplicidade vai ser uma realidade que acontece primeiro no interior, que então vai resultar num estilo de vida exterior. Então, tanto o aspecto interior como o exterior da simplicidade são fundamentais. Para cada disciplina espiritual exterior, o Richard Foster fala que a gente é uma disciplina interior, mas é que ela vai resultar em uma liberdade. Então, quando a gente experimenta uma realidade interior de simplicidade, nós somos libertos exteriormente. Porém, realmente falta a nossa cultura contemporânea, tanto a realidade interior como o estilo de vida de simplicidade exterior. Quando a gente falar de simplicidade, ninguém falou, mas acho que eu também não consegui formular muito bem a pergunta. Mas você vê uma vida simples, basicamente a gente vê uma vida simples, sem esbanjar, sem ostentar muitas coisas, é ver uma vida de simplicidade. E ela vai acontecer, obviamente, externamente, só quando ela acontecer interiormente. Então, o Richard Foster fala que pra gente, para todos nós, falta um centro divino, né? Nossa necessidade de segurança nos induz a um apego insano às coisas. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas às vezes a gente realmente fica inseguro como pessoas e a gente acaba se apegando muitas coisas. A Raquel até briga comigo quando a gente vai fazer comprar no mercado, porque eu não me contento em comprar só o necessário. Eu quero comprar, sei lá, se é um pacote de feijão, eu quero comprar dois, porque eu fico com medo de se faltar um na metade do caminho, já tem um outro de estoque. Eu sou assim, mas é um negócio que eu tenho que trabalhar na minha vida. E tem outras pessoas que têm uma necessidade de segurança em outras áreas. Então, infelizmente, às vezes falta para a gente um centro, né, um centro divino, um conforto em Cristo Jesus, que vai nos dar essa segurança, essa base sólida para que a gente possa viver uma vida de simplicidade. Se a gente não tem isso, a gente vai ficar se apegando a diversas coisas. Então, nós ansiamos possuir coisas que às vezes a gente nem necessita, né? Às vezes a gente nem precisa delas e nós nem desfrutamos. E a Bíblia ela fala sobre simplicidade, né? É engraçado que a Bíblia, engraçado não, né? É interessante que a Bíblia em todo momento ela está desafiando todos os valores econômicos da sociedade contemporânea. Então, não sei se vocês lembram em Hebreus quando a gente falou sobre o ano do jubileu, que era aquele ano em que tudo recomeçava para o povo de Israel. Era o ano que a trombeta ela soava, anunciando o início do ano do jubileu. Então, os escravos eram libertos. Se você originalmente tinha uma propriedade de terra e você precisou vender para alguém por conta de uma necessidade, no ano do jubileu ela retornava para você. Então, era realmente um reset total ali na cultura e na sociedade judaica, com o propósito de promover uma redistribuição regular da riqueza. E isso provava que todo recurso que cada israelita adquiria durante aquele período não era deles, era simplesmente do Senhor. A terra era do Senhor. Então, a todo instante, a Bíblia trata do espírito interior da escravidão gerado por um apego idólatra à riqueza. Alguém pode abrir em Salmo 62:10 para a gente ler? Eu abri aqui, pode ler? Pode. Salmo 62:10. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não faça delas o centro da sua vida.
Isso. Então a Bíblia está nos dando instrução. Olha, se você ficar muito rico e muito abastecido de vida, não faça dela o centro de sua vida. Então a Bíblia está ensinando para a gente uma orientação divina que nós precisamos ter uma vida simples. E ter uma vida simples é entender que o centro da nossa vida é Deus e não o nosso apoio nas riquezas e nos nossos bens. E Jesus, ele diversamente ele declarou guerra ao materialismo do seu tempo. Então a gente vê essas passagens, a gente não vai ler porque senão provavelmente não vai dar tempo de acabar a aula, mas depois quando eu mandar o slide vocês dão uma consultada. Mas é a passagem, por exemplo, que Jesus fala assim, ó, não dá para você adorar Mamon e adorar a Deus. E Mamon é uma personificação do dinheiro, né, das riquezas. Então não dá para você adorar a riqueza, não dá para você ter o centro da sua vida as riquezas. Ou o centro da sua vida são as riquezas, ou o centro da sua vida é Deus. Porque se você quiser agradar um, você vai desagradar o outro. Se você quiser agradar um outro, você vai desagradar um. Então, ou você coloca Deus no centro da sua vida e você depende dele, ou você coloca o centro do seu coração, Mamon, mas consequentemente você vai acabar desagradando a Deus. Então, a simplicidade é simplesmente abrir mão do dinheiro? Simplicidade não é a gente ser pobre, tá? A gente vê aí muitas igrejas pregando doutrina da prosperidade, que prosperidade é você ser rico, mas a Bíblia nos ensina a simplicidade no sentido de realmente você ter, no centro da sua vida, a Deus. Simplicidade não é abrir mão do seu dinheiro, né? Então, se você é bem remunerado, se você tem uma condição econômica um pouco melhor, a Bíblia não ensina você a abrir mão dessas coisas, mas ensina a você direcionar essas suas riquezas da forma correta para que você não seja dependente dela, mas sim de Deus. Então, o Richard Foster traz até no livro dele essa questão do ascetismo, que é essa moral religiosa que despreza o corpo e a sensação. E não é a mesma coisa que a disciplina da simplicidade. O ascetismo, ele renuncia à posse, tá? Então, a simplicidade não é você, eu ganho muito dinheiro, então eu vou abrir mão de tudo e vou dar para Deus. Se você quiser fazer isso, amém. Mas só que isso não é a mesma coisa que simplicidade. Muitas vezes acaba sendo simplesmente um moralismo, né? Você renunciar às suas posses e, enfim, isso não é simplicidade. Mas simplicidade é muito pelo contrário, é você reconhece o seu contentamento tanto na humilhação como na abundância. Então, em Filipenses 4:12, fala sobre isso, né? Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Então essa é uma passagem bem conhecida, e Paulo ele fala, olha, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é estar de estômago cheio, eu sei o que é estar de estômago vazio. E isso é o significado da simplicidade, é saber que por todas as que você pode, você suporta, você é capaz de passar por todas as coisas por meio de Cristo, porque a sua força, o centro da sua vida é Cristo e não as riquezas. Então a simplicidade é o que vai reorientar as nossas vidas de forma adequada para que nós possamos desfrutar das bênçãos sem que ela nos destrua, tá? Então isso é extremamente importante. Quando a gente tem nos nossos corações, entendam isso, quando a gente tem no nosso coração, a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, né? Então, se o nosso tesouro é Cristo, o nosso coração, se Cristo está no nosso coração, então a gente vai poder desfrutar do muito ou desfrutar do pouco, porque os nossos corações estão em Cristo. E daí a gente entende o que realmente é você viver uma vida de simplicidade. Então, a gente precisa também ter um ponto de apoio. Nosso ponto de apoio, obviamente, é Jesus Cristo. E de todas as disciplinas espirituais, a simplicidade é a mais visível e, portanto, a mais aberta à corrupção de todas, né? Então, é fato, né? Você vê a galera ostentando, é difícil você falar para, poxa, aquela pessoa é simples. Como que a pessoa é simples se ela ostenta muita coisa, né? É como que ela é simples se ela esbanja muita riqueza, ela demonstra muito isso. Então, é uma das disciplinas que é mais visível e daí é mais aberto à corrupção, né? Você fica muito mais suscetível, porque uma pessoa que ela acaba ostentando muito, ela gosta de ser reconhecida, né? Isso daí
pode até gerar um orgulho no coração da pessoa. Então, tem que realmente tomar bastante cuidado. E ela desafia diretamente os nossos interesses pessoais. Porém, a Bíblia nos dá essa instrução, né? O ponto central da disciplina é buscar o reino de Deus e a sua justiça, que está lá em Mateus 6, do 25 ao 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, simplicidade é ter no centro do seu coração, que o centro do seu coração seja Jesus Cristo, seja Deus, e também você colocar em primeiro lugar, em lugar de honra, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça, né? Então, as coisas que são de Deus, as coisas espirituais, e também aquilo que é correto de você fazer no seu dia a dia. Então, tudo dependerá de você manter em primeiro lugar o que é realmente primeiro. E quem me conhece sabe que eu sempre uso essa frase, né? First things first, que em inglês é primeiras coisas em primeiro lugar. Então, é importante a gente sempre colocar em primeiro lugar aquilo que é realmente em primeiro lugar. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, a gente vai ser bem sucedido em todas as coisas, porque a gente vai estar certamente bem alinhado com Deus, e a gente não vai, obviamente, ser corrompido por essas tentações da riqueza, e a gente com certeza vai viver uma vida de simplicidade. Então, a expressão exterior... Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Sim. Tá, então, a simplicidade, ela realmente faz um paralelo com as riquezas, mas não é simplesmente você abrir mão das riquezas, mas ter o seu coração no lugar certo, vendo de forma simples, buscando primeiro a Deus. Então, o Richard Foster, ele vai dar 10 princípios controladores para a expressão exterior da simplicidade. Lembrando, não devem ser consideradas leis, mas uma tentativa de significar a simplicidade da vida. Então, eu queria que quando a gente passasse os 10 pontos aqui, a gente fizesse um diagnóstico interior, porque quando eu fui escrever isso daqui, acho que dos 10, eu acho que eu faço umas 5 ou mais coisas aqui dos 10 que estão errados. É importante a gente estudar essas questões para a gente poder ser bem orientado do modo de vida cristão, tá? Então, o primeiro compre as coisas por sua utilidade e não por seu status. É algo que a gente sempre fala, né? Principalmente na fase mais adolescente e jovens, que a gente gosta de comprar as coisas por status, né? Para ter, vou comprar tênis X, vou comprar o celular Y, vou comprar o computador tal, mas só para ostentar, e muitas vezes essa coisa acaba ficando parada e você nem utiliza. Então isso não é um exemplo de você ser simples, né? Não é um exemplo de simplicidade. O segundo ponto rejeite qualquer coisa que o esteja viciando. Isso é extremamente importante, gente. Elimine ou reduza o uso de álcools que viciem e não são e bebidas que não são nutritivas, além do álcool, Coca-Cola, por exemplo, que é refrigerante. Então é legal a gente prezar por coisas que realmente foram criadas por Deus. Então, por exemplo, você bater um suco de abacaxi, fazer uma limonada, são coisas saudáveis. Você comer uma fruta ao invés de um chocolate, isso também é um modo de você ver uma vida de simplicidade. Reduza o uso de televisão, Netflix, redes sociais e etc. Eu já compartilhei, acho, com o pessoal que teve um ano aí que eu fiz entre aspas, um jejum, né? Foi um jejum de videogame, porque eu percebi que eu estava ficando muito tempo no videogame. E aí eu falei, vou abrir um ano. Na real, eu estava um dia jejuando, eu falei, Deus, eu quero abrir mão de alguma coisa para poder estar mais perto de ti. E aí eu abri mão do videogame para poder, o tempo que eu jogava, eu poder me dedicar mais a um relacionamento com Cristo. E para mim foi muito bom. Inclusive rede social, eu já fiquei um tempo sem Instagram, sem Twitter. E para mim, gente, quando eu saí, para mim deu uma desintoxicação tremenda, assim, sabe? E aí quando eu voltei, eu aprendi a usar as redes sociais de uma forma muito mais saudável. Então, tudo aquilo que você passa muito tempo, toma cuidado. Porque essas coisas que muitas vezes vicia a gente, que a gente não consegue viver sem, é algo que está afastando o nosso coração de Deus, é algo que está tentando destronar o primeiro lugar de Deus nos nossos corações. Crie o hábito de dar coisas, desacumule. Isso daí eu confesso que é algo que eu não faço, mas eu quero começar a fazer. Então, às vezes a gente tem muitas coisas, sei lá, tem 20 par de sapato, né? As mulheradas aí tem um monte de sapato, ou tem um monte de roupa. Eu aqui em casa eu tenho um monte de livro. Eu vou começar a doar os meus livros aqui para a glória de Deus, porque tem muito livro e tem muito livro que eu nem leio.
Então, é importante a gente criar esse hábito de dar as coisas, né? Desacumular, desapegar dessas coisas. Recuse ser dominado pela propaganda dos fabricantes de bugigangas modernas. Então, sabe aquelas coisas que a gente vê até no Wish ou sei lá, essas lojinhas aí que vendem um monte de coisa que é mó bugiganga, mas a gente gosta de acumular essas coisas. Então, não caia nessa, né? São coisas que muitas vezes são desnecessárias nas nossas vidas e o dinheiro que a gente usa nessas coisas nós poderíamos usar em coisas muito mais relevantes. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Possuir é uma obsessão de nossa cultura. Não sei quem já passou por isso, mas às vezes a gente tem coisas que a gente não gosta nem de partilhar, né? É até uma infantilidade nossa, mas a gente não gosta, a gente quer que seja só nossa, e a gente acaba ficando tão obcecado pelos nossos bens, a gente não consegue nem prestar. Isso é péssimo, gente. A gente tem que aprender a desfrutar das coisas, a gente tem que aprender a partilhar. Quando a gente faz isso, Deus vai nos ensinando até esse princípio da comunhão, né? De compartilhar as coisas com o nosso próximo e, além do mais, entender que tudo que nós temos não é nosso, mas vem de Deus. A gente precisa desenvolver um apreço mais profundo pela criação. Isso daqui eu faço e eu adoro demais, gente. É brisa minha. Eu fiz engenharia ambiental, então eu adoro a natureza. Eu adoro, então, o Richard Foster, né? Ande sempre que puder, ouça os pássaros, sinta a textura da grama e das folhas. É uma brisa, mas é muito legal. Às vezes eu tô andando na rua, aí eu pego uma folha de uma árvore, eu fico olhando a folha, aí eu passo a mão na folha e falo, nossa, a folha aqui tem uma textura diferente. É uma brisa, gente, mas é legal porque a gente começa a falar, putz, olha esses detalhes da folha, como Deus é um criador tão perfeito. O Renato aí estuda medicina, ele vê o corpo humano aí e, cara, é incrível você ver como que o nosso sistema funciona e é tão perfeito, isso daí glorifica a Deus. Ou quando você vai pra praia, que você ouve o mar, você vê as ondas, você vê a imensidão do mar e você vê e tudo aquilo glorifica a Deus, a natureza glorifica a Deus. E é maravilhoso você tirar esse tempo para você curtir a criação de Deus. Isso vai com certeza te ligar mais ao Criador. Desconfie de planos de compre agora e pague depois. Isso daí é cilada, gente. É claro que muitas vezes a gente faz, né? Faz o cartão X aqui, você vai pagar só daqui a 60 dias, ou compra isso daqui e daqui a 90 dias você vai pagar. Por quê? Muitas vezes por trás disso daí tá um princípio que a Bíblia condena, que é a questão da usura, né? Que é a questão dos juros. Então, quando você cai nessas armadilhas, elas servem para aumentar a sua escravidão e você fica preso num negócio que muitas vezes você nem precisa, mas você acaba caindo e no final você acaba pagando os juros. Isso daí é algo que a Bíblia condena. A Bíblia fala para você emprestar sem juros, né? Então, é um princípio aí que a gente deve adotar e combater esse outro princípio de compre agora e pague depois. E mantenha uma linguagem clara e honesta. Então, a Bíblia fala em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Eu acho que esse ponto 8 aqui talvez é o que mais pegue pra gente, né? Às vezes a gente acaba fazendo promessa e a gente não cumpre, ou a gente fala que vai fazer e não faz. Então que a gente tenha uma vida de simplicidade no sentido de falar e proceder de forma correta. Poxa, eu vou fazer aquilo, então eu realmente vou fazer aquilo. Se eu disser não para aquilo, é realmente não para aquilo. Recuse tudo quanto gere opressão de outros, tá? Então, agora aqui eu já vou dar uma viajada um pouco maior, mas, por exemplo, questão de moda, eu já trabalhei numa empresa, indústria que fazia uniforme e etc. E aí eu acabei abrindo um pouco os meus olhos para essa questão. Então, na indústria da moda, é muito, muito fácil você ter um serviço muito, muito opresso, né? Então, se você jogar aí no Google agora, tipo, moda, costura, alguma coisa assim, e puxar uma notícia, com certeza vocês vão ver aí uma fábrica de costura no Brás que os bolivianos foram tudo vivendo uma situação escassa, não pagando salário. Então, é importante a gente abrir os nossos olhos para isso e recusar tudo quanto gere opressão de outros. Na indústria da moda tem um lance do fast shopping. Então, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é aquela moda fast, né? Rápido. Então, é aquela moda rápida. Você vai comprar uma roupa super barata, que ela vai durar pouco para depois você trocar. Isso daí é péssimo, porque se
vende uma roupa barata, por trás disso tem uma mão de obra muito mais barata ainda. E você pode ter certeza que por trás disso vai ter empresas que estão oprimindo outras pessoas. Então, recuse, né? Se você puder pesquisar e se inteirar um pouco nessas coisas antes de você comprar, você vai estar exercendo o valor do reino dos céus aqui na terra, né? Tendo esse entendimento daquilo que deve ser valorizado e aquilo que não deve ser valorizado. E por fim, evite qualquer coisa que o distraia de sua meta, e aí vai englobar todos esses outros 9 pontos aí que a gente já falou. Beleza até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza. Eu queria fazer um comentário, mas desculpem o barulho aí, que a máquina aqui tá todo vapor lavando roupa. Resolveu sair do molho agora, mas enfim. De modo geral, eu gosto de pensar na simplicidade, até como o Richard Foster fala, a simplicidade nada mais é do que liberdade, né? Porque de todas essas coisas que a gente vê aí, que tá nesses 10 pontos, a gente percebe como a gente é escravo de muita coisa, né? O ser humano, ele é escravo de muita coisa, né? Ele é escravo do seu emprego, ele é escravo das suas redes sociais, ele é escravo dos seus bens materiais. A gente compra uma coisa e se torna escravo do nosso trabalho para poder pagar aquela coisa que foi super cara. Então a gente vive um mundo de escravidão, né? E justamente a simplicidade, ela vem trazer, não o sentido de você abrir mão de tudo e viver como, sei lá, um peregrino no deserto, né? Mas sim você saber o que fazer com o seu tempo, saber o que fazer com o seu dinheiro, você olhar para si mesmo e saber o que tomar decisões melhores, né? Que esse é o plano da disciplina espiritual, né? Fazer com que você exerça uma disciplina que glorifique a Deus, né? E a simplicidade justamente vem trazer isso, vem tirar a nossa escravidão das coisas do mundo, e como Paulo vai lá dizer em Romanos 6, no versículo 18, que a gente deixou de ser escravo do pecado e agora a gente é escravo da justiça, né? Então, que a gente consiga se libertar da escravidão das coisas desse mundo e nos tornar escravo daquilo que verdadeiramente importa, que é o próprio Cristo, né? Isso aí. Amém. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão já vou passando aqui pra gente correr. Partiu. Beleza. Um outro ponto aqui é o silêncio ou a solitude. Então, lá em Eclesiastes 3:7, na parte B, fala: há tempo de calar e tempo de falar. É fato que a gente sempre fica com medo de ficar sozinho, né? Ficar sozinho é horrível. E muitas vezes esse medo de ficar sozinho vai nos impulsionar para um barulho e para as multidões. Então a gente gosta de se sentir incluso, a gente gosta de se sentir parte de um grupo. Mas a solitude, como a outra, como a simplicidade, ela também vai se manifestar exteriormente. Então a solitude não é ficar sozinho, tá? A gente já vai ver isso. Mas a solitude é você tirar um tempo sozinho, mais para te habilitar a ouvir melhor a voz de Deus. A gente já vai explicar melhor. Então a solitude não deve ser encarada como afastar das pessoas, mas sim nos afastarmos para que a gente possa ouvi-las melhor. Então Jesus, ele viveu também solitude no coração interior e experimentou a solitude exterior também. A gente vai ver na Bíblia inúmeras passagens nos evangelhos falando que Jesus multiplicou os pães e peixes e se retirou para orar. Ou Jesus passou os próprios 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus fez aquilo e se retirou no monte. Então Jesus vira e mexe, ele tirava um tempo para ficar sozinho. E isso não quer dizer que ele estava querendo simplesmente se isolar ou tirar um tempo de descanso, né? Não quero mais ficar nessa multidão. Mas não, porque ele sabia que ele precisava de um tempo para se dedicar a Deus, para que ele possa entender melhor a missão que ele tinha que fazer. Então, o Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão que ele viveu lá no período da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem um pouco sobre a vida dele, porque é da hora demais. E ele fala assim, aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da auto-efatuação e do desespero. O que ele está querendo dizer com isso? Se a gente quer estar com os outros de modo significativo, nós precisamos buscar um momento de silêncio. Se a gente deseja ficar sozinho em segurança,
nós devemos buscar a companhia e a responsabilidade dos outros. Então, presta atenção, se a gente está vivendo numa comunidade, nós que somos cristãos, se a gente está vivendo na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, a gente vai precisar ter momentos da gente se resguardar. A gente vai precisar ter uns momentos de solitude, para a gente passar um momento com Deus, para que a gente possa ter até um pouco mais de sensibilidade quando a gente se reinserir assim no sentido, né? Quando a gente entrar em contato com a nossa comunidade. Isso é extremamente importante. Agora, se você quer ficar isolado, aí tá errado, porque é nesse momento, se você tá isolado, você precisa buscar uma comunhão, uma companhia e a responsabilidade dos outros, né? Então, aquele lance de desigrejado já cai por terra. Então, se a gente deseja viver em obediência, a gente tem que cultivar ambos. A gente tem que ter um momento de solitude, mas com certeza a gente tem que ter um momento também de comunhão para partilhar com os irmãos o bem que o nosso momento de solitude fez para cada um de nós. Solitude ou silêncio. Então, não dá para a gente ficar em solitude, ou melhor, sem silêncio não há solitude. Embora o silêncio às vezes envolva a ausência de linguagem, ela na realidade é o ato de ouvir. Então, tem um antigo provérbio que diz: o homem que abre a boca fecha os olhos. A finalidade do silêncio e da solitude é então poder ver e ouvir. Na real, quando, ou mesmo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo de Jesus, que ele se retirou, ele não ficou um momento simplesmente em silêncio, mas é um momento em que ele se manteve em silêncio, ou ele orou e ele recebeu a direção de Deus para aquilo que ele precisava fazer. Então, da mesma forma, é das nossas vidas. Às vezes a gente precisa tirar um momento de meio que um retiro mesmo, sabe, pessoal, para a gente poder entender de Deus. Deus, eu preciso agora ouvir a tua voz. O que o Senhor tem para mim? E aí Deus vai te falar: ó, você precisa melhorar isso, aquilo. Olha, eu preciso que você ajude naquele outro ponto na minha obra. Ah, sabe aquela pessoa? Eu preciso que você fale lá com aquela pessoa. Então é um momento que a gente se resguarda para poder ouvir a Deus. Então não é simplesmente um momento de silêncio, um momento de isolamento, mas é um momento que a gente se prepara para ouvir melhor a Deus, tá? Então, sobre a disciplina do silêncio e da solitude, nós também aprendemos quando falar e quando refrear a nossa língua. Lá em Tiago 3, a gente já estudou que fala sobre o perigo da língua, que é sobre o perigo de tropeçar na língua. Então, quando a gente tira um momento de solitude, quando a gente tira um momento de silêncio e a gente silencia a nossa voz, a gente aprende quando que a gente deve falar e quando que a gente não deve falar. Quando a gente está sob a disciplina do silêncio, dizemos a coisa certa na hora certa. Provérbios 25:11 fala disso. Se alguém puder abrir aí pra gente. É claro que também, se a gente ficar em silêncio quando a gente deveria falar, ou vice-versa, nós não estamos vivendo sob a disciplina do silêncio. Então, aqui a gente está fazendo um paralelo de solitude, né? De você tirar um tempo, né, para você mesmo, mas também tem o lance do silêncio, que é um momento que você se permite ouvir, mas você também disciplina o seu falar. E aí, além disso, o silêncio não é você simplesmente não falar, mas é você entender o momento certo de falar e quando você falar, o que você tem que falar, né? Então é falar a coisa certa na hora certa. Se você ver uma injustiça ou se você ver o seu irmão errando e você já está nessa disciplina do silêncio, você vai entender: olha, eu preciso falar com aquele irmão, então eu preciso falar com o meu amigo daquela coisa que ele está fazendo errado, eu preciso orientar ele. Então, se você está em silêncio, você não vai ficar quieto, mas você vai entender como você utilizar a sua língua, a sua fala de uma forma correta. Alguém achou Provérbios 25:11? Eu achei, vou ler. Eu achei, pode ler? Pode ler, mano. Obrigada. Um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Uau! Imaginou aí uma bandeja de prata coberta de maçã de ouro? Assim é você falar a coisa certa na hora certa. E a gente só vai aprender a falar a coisa certa na hora certa quando a gente estiver disciplinados, tanto na solitude ou no silêncio. E, gente, é fato, se você parar um tempo para você realmente ficar em silêncio, a sua mente vai começar a processar melhor aquilo que você pode falar e aquilo que você não deve falar. A pessoa que fala muito toda hora, em todas as situações, que não tem um tempo para ouvir, ela com certeza ela vai errar, vai pecar no seu falar. Então é importante a gente ter também esses momentos de silêncio.
O Renato, melhor, o Clebinho até falou isso daí na aula passada, quando a gente estava falando sobre oração. Nas orações a gente tem o hábito de falar, pedir e agradecer. Porém, com a disciplina do silêncio, a gente também aprende a ouvir de Deus. O fruto da solitude, então o resultado de você ter uma vida de solitude, é você aumentar a sua sensibilidade e compaixão por outros. E é fato, você ficar um tempo um pouco mais longe da sua comunidade, quando você volta muito mais sensível à sua comunidade, você volta amando muito mais as pessoas do que se você ficar simplesmente lá na comunidade, na sua comunidade de fé, na sua igreja, na nossa igreja, na real, né? Simplesmente comungando. Mas se você se afasta por um período, e quando você retorna, você realmente aumenta essa sensibilidade e compaixão por outros. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente entrar pro próximo? Tranquilo, Jus. Pode seguir. Beleza. A terceira disciplina exterior é a submissão. Então, o Martinho Lutero diz: o cristão é o mais livre de todos os seus. Desculpa. O cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Eu queria que vocês falassem para mim o que vocês acham de submissão como disciplina espiritual. Ou melhor, fala aí, o que vocês acham que é submissão e o que o cristão tem a ver com submissão? Como diz o Vlad, é uma submissão, né? Então você tá, por exemplo, tem o aspecto de casamento, aspecto de trabalho, mas assim, em suma... Peraí, já. E você entende a sua responsabilidade em uma determinada tarefa e a executa com zelo, né? Muito importante, exatamente. Vou segurar aí que a gente já vai falar mais disso. Mais alguém? Posso falar, Rodrigo? Com certeza. Assim, eu vejo que a questão da submissão é a gente negar nossa própria autonomia para a gente viver da forma que Deus quer que a gente viva. Que isso também me lembra uma passagem de Tiago que fala: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se a gente ser submisso a Deus, a gente vai conseguir andar de acordo com o caminho que ele quer e de acordo com a palavra dele. E assim a gente vai ser um verdadeiro cristão. Excelente, mano. Você tirou as palavras do livro do Richard Foster. Vamos trabalhar nisso. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu avançar? Eu só complementaria junto com o que a Manu falou. Que a Manu falou justamente isso, né? Sobre essa sujeição a Deus. E aí Paulo vai falar a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Enquanto o Thiago falou sujeitar-vos a Deus, Paulo lá em Efésios vai falar sujeitar-vos uns aos outros também, né? Então, não somente a submissão a Deus, mas nós também submissos aos nossos irmãos, né? Maravilha. Exatamente isso que vocês falaram, gente. A gente vamos abrir mais aqui, tá? Então, essa daí é uma das disciplinas que mais tem sofrido dentro de todas as disciplinas espirituais. Graças a Deus que vocês estão com entendimento claro da palavra de Deus, porque é muito comum a gente, pessoas interpretarem a submissão como a mesma coisa que escravidão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, como a gente já falou, né, toda disciplina tem uma liberdade correspondente. O objetivo dessas disciplinas não é prender, mas sim permitir a liberdade de uma vida devocional mais correta e agradável que nos aproxime de Deus. E a liberdade da submissão é a liberdade de você se render à terrível carga de sempre precisar fazer as coisas ao nosso próprio modo. Vamos entender isso daqui. Então, a Bíblia, ela não expõe uma série de relacionamentos hierárquicos, né? Então, ela não fala assim, fulano é maior, depois daquele vem o outro, depois daquele vem o outro. A Bíblia não trata, né, os relacionamentos dessa forma, né, hierárquica, mas ela nos comunica de uma atitude interior de mútua subordinação. Então, é isso que o Bruno falou, né, estar sobre a mesma missão, e a Manu e o Renato também falaram, né, você estar debaixo na mão de Deus, você estar submisso uns aos outros, que nem Paulo fala lá em Efésios. Então, Pedro, ele também, por exemplo, ele apelou para os escravos de seu tempo viverem em submissão aos seus senhores. Está lá em 1 Pedro 2,18. O conselho parece desnecessário, né? Mas será que os escravos
eram submissos internamente, não tem como um escravo não ser submisso ao seu senhor, né? Tava intrínseco lá nessa classe social, digamos assim. Mas na real, talvez internamente eles não estivessem submissos como cristãos, né? Talvez eles desrespeitassem os seus senhores. Então aí Pedro, ele pede isso daí, né? Sejam submissos aos seus senhores. Mas na submissão nós estamos livres para valorizar outras pessoas, seus sonhos e planos tornam-se importantes para nós. Então, além da gente tirar esse peso das nossas costas de liderar, ir para frente, fazer acontecer, porque a gente acaba servindo uns aos outros, a gente acaba compartilhando isso, a gente também valoriza os sonhos e os planos dessas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente é submisso aos pastores da nossa igreja, a gente está também valorizando os sonhos e os planos que eles têm, e a gente traz isso daí para as nossas vidas. Então, quando o pastor chega lá no púlpito e ele fala assim, 2021 a gente vai fazer isso, aquilo. Vai ser o ano da gente abrir mão daquilo e fazer aquilo outro. E a gente fala, beleza, pastor, eu estou debaixo da tua palavra, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou ser submisso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele plano dos pastores, eu estou pegando aqueles sonhos dos pastores e eu estou valorizando. Então, aquilo que o meu líder, aquilo que a pessoa que Deus instituiu sobre a autoridade, sobre as nossas vidas, né, na igreja, quando eu me submeto a isso, eu estou valorizando eles também, tá? Valorizando seus sonhos, valorizando os seus planos. E a Manu falou isso, né? Nós abrimos mãos do nosso direito e a gente faz o quê? A gente acaba amando o nosso próximo. Mateus 5,44, Mateus 5,39, depois vocês leem em casa, tá bom? E aí, já foi falado também, né? Para entender a submissão, precisamos ler Marcos 8,34. Eu vou tentar abrir aqui, mas se alguém achar antes, pode ler. Vou ler aqui, tá? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então foi exatamente o que a Manu falou. A submissão, ela começa onde? Negando-se a si mesmo, né? Eu negando a minha vontade. E autonegação não é a gente se odiar, né? Eu me odeio, eu não gosto do meu jeito. Não, mas é não fazer a minha vontade, porque nossa felicidade não vai depender da gente conseguir o que a gente deseja. A autonegação não é perder também a sua identidade, né? Não é porque você está negando a si mesmo que você deixa de ser quem você é, mas você encontra a sua identidade no ato de negar a si mesmo. Porque automaticamente quando você nega a si mesmo, você está sendo submisso a Jesus. E aí Jesus vai te mostrando qual que é a sua identidade nisso tudo. Ver fora da autonegação é exigir que as coisas andem segundo uma vontade particular. E quando essa vontade não acontece, voltamos a um espírito de autopiedade. Pobre de mim. Então, quando a gente não se nega, por que a gente não se nega? Porque a gente quer que a nossa vontade seja feita, assim na terra como no céu. Não é assim que muita gente acha? Tem que acontecer do meu jeito. Se não acontecer do meu jeito, e aí não vai dar certo. Tem que acontecer exatamente do jeito que eu quero. E aí o que acontece? Às vezes não, a maioria das vezes não vai acontecer da forma que a gente quer. E aí quando isso acontece, aí a gente começa com a autopiedade. Pobre de mim. Coitado de mim, porque eu sou menos favorecido, porque aquilo outro. Mas, gente, se você você negar a sua vontade, você vai ver que as coisas sim vão fluir, e aí você vai estar satisfeito, porque não é simplesmente a sua vontade, mas é a vontade de Deus para sua vida. E quando a gente está satisfeito na vontade de Deus para as nossas vidas, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e tudo caminhando perfeito. Não tem como dar errado quando Jesus está no comando. Subordinação, então os ensinos mais radicais que a Bíblia nos traz foi essa inversão total que Jesus faz, né, da noção contemporânea de grandeza. Então, qual que é a noção contemporânea de grandeza? Tem o líder, que é o top das galáxias, o bambambam, e aí embaixo dele tem o servo que vai fazer tudo que o cara de cima está mandando. Mas na Bíblia a gente não vê isso, a gente vê o inverso, né? Quem quer ser o maior de todos, que sirva a todos, né? Então Jesus, ele traz essa inversão, né? João Batista foi o maior de todos os profetas, mas o menor do reino de Deus, né? Então, existe essa relação de quem for maior no reino de Deus
é o menor de todos. E Jesus, ele foi o que serviu a todos. E a ele foi dado um nome acima de todos os nomes. Esse exemplo de Jesus deve ser seguido. A gente vê lá, já até estudamos, né, Filipenses 2:8, tem de vós o mesmo, não é sentimento que Paulo usa? Nas versões antigas esse sentimento. Na NVT tem a mesma atitude de Cristo. Obrigado. Tem a mesma atitude de Cristo. Qual que é a mesma atitude de Cristo? Se subordinou à vontade de Deus e serviu a todos. Então esse é o nosso exemplo a seguir. Então a submissão não é um tema ético que percorre todo o Novo Testamento. O Renato falou, né, lá em Efésios. Então fala uma relação homens e mulheres, relação de pais e filhos, relação de senhores e servos. E qualquer ideia da submissão é você estar debaixo da mesma missão. Então não é você ser um maior do que o outro, mas é os dois andarem um lado a lado dos outros, debaixo da mão de Deus. E uma das ilustrações mais belas de subordinação, com certeza, é a carta de Filemão, pelo menos para mim, né? Então Paulo, ele não pede, não obriga a Filemão para libertar Onésimo, mas ele apela para Filemão, para que ele possa libertar, receber, na real, né, Onésimo como um irmão amado, né, como receberia o próprio Paulo. Então, ali é uma quebra, né, de subordinação, uma quebra hierárquica na cultura moderna, contemporânea. E a subordinação tem os seus limites, tá? Isso ocorre quando ela se torna destrutiva. Então, a gente tem 1 Pedro 2, 13 e 14, que é aquela passagem que Pedro fala pra gente... Vou até abrir aqui para não falar errado. 1 Pedro 2, 13 e 14. Portanto, preparem a sua mente para a ação, exercitem o autocontrole, depositem toda a sua... Deixa eu ver, acho que não é essa parte não. É 2. Estava lendo errado. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Então, subordinação que é feita da forma correta é a gente se submeter às autoridades humanas. Por quê? Porque essas autoridades não foram instituídas por eles mesmos, né? Mas foi permissão de Deus. Jesus fala isso para Pilatos, né? Se o Senhor, se Deus não tivesse te colocado aí como governador, você não ia ser, cara, porque quem te colocou aí foi Deus. Então, é necessário que a gente se submeta a essas autoridades. Mas quando que a gente não vai se submeter a essa autoridade? Quando a gente vê, por exemplo, lá em Atos 4, 19 e 20, né, quando há a proibição de pregar o evangelho. E aí tem aquela famosa, né, importa agradar a Deus e não os homens. É necessário que a gente agrade e faça a vontade de Deus e não dos homens. Então a gente só não vai se subordinar a autoridades máximas quando elas estiverem em contradição com a Bíblia. Porque a Bíblia vai ser a Bíblia como palavra de Deus e a gente está submisso a Deus, então a gente entende que Deus é a autoridade máxima. Então, quando algum governante, algum governo proibir a gente de fazer alguma coisa que a Bíblia diz para a gente fazer, então a gente não precisa se subordinar, porque a maior subordinação que a gente tem que ter não é aos homens, mas a Deus. Então, atos de submissão. Então, a quem a gente deve se submeter? Eu vou passar aqui bem rapidinho, porque já está acabando a aula. Então, a Deus, primeiramente, a gente tem que submeter a Bíblia, primeiro para ouvir, depois receber a palavra de Deus e depois obedecer e praticar. A gente tem que ser submisso à nossa família. Isso a gente fala muito, né, gente? Sempre que perguntam, pode fazer tatuagem? Eu posso beber? Cara, faz o que você quiser, mas se você não estiver obedecendo a sua família, se você não estiver obedecendo a Deus, você está errado. Então, existe essa submissão também à nossa família. Seu pai, sua mãe falou, não faz isso porque isso daqui me desagrada, eu não gosto que você faça tal coisa, então não faz. A gente tem, como filhos, também ser submissos aos nossos pais. Também aos nossos vizinhos e aos nossos próximos, né? A gente tem que respeitar eles e ajudar eles. Também a nossa comunidade de fé e o corpo de Cristo. Também submissão aos quebrados e desprezados. Tiago 1,27 fala que essa é a verdadeira religião, né? A gente prestar esse auxílio aos órfãos, viúvas, se manter incontaminado do mundo. E submissão ao mundo. De que forma? Viver de forma responsável em um mundo irresponsável, né?
Essa última é um pouco estranho, mas a ideia é que a gente realmente viva de uma forma que agrade a Deus, né? Então, como que a gente vai ser submisso a esse mundo? É a gente agindo de acordo com a vontade de Deus, sendo responsável em um mundo onde tem tantas coisas erradas, né? Não se deixar levar pelo padrão do mundo, mas se agarrar aos padrões de Deus para as nossas vidas. Alguém quer falar alguma coisa? Só para a gente correr para o final, porque já está dando tempo da aula aqui. Eu quero falar um pouquinho. Fala aí. Essa questão da submissão, é impressionante como a Bíblia coloca esse aspecto em algo tão radical, né? Porque se você for pegar lá a parte de Paulo em Efésios, a gente até estudou ano passado, né, nas cartas da prisão, e Paulo, ele pede para que haja uma sujeição, uma submissão entre coisas que eram extremamente terríveis na época, né? Então ele fala sobre o homem se sujeitar à mulher e a mulher se sujeitar ao homem, e isso na cultura da época já tinha os seus problemas, né? Porque o homem tinha um excesso de querer coordenar a mulher na época, né? Uma mulher solteira, uma mulher viúva, era uma mulher desprezada e tudo mais. Então, ainda nesse contexto, Paulo ainda assim fala, mulher, ainda assim seja submissa por amor a Deus e tudo mais. Aí ele vai falar pro homem, ao contrário do que o mundo faz, seja submissa à mulher, amando ela como Cristo ama a igreja. Aí Paulo vai falar sobre os pais e filhos, ele fala pro filho, sujeitem-se aos seus pais. E, poxa, na época, o pai, ele podia matar o filho se quisesse. Até a gente falou sobre o conceito lá que, na lei lá de Roma, tinha o pater potestas, que é o conceito de que o pai, ele tinha todo o poder sobre o filho. O pai, ele podia escolher com quem o filho ia casar ou não. O pai podia abandonar o filho, o pai podia vender o filho como escravo, o pai podia matar o filho se ele quisesse. Então, diante desse caos, diante dessa dificuldade, o conselho de Paulo para os filhos seja submisso, ainda assim. Então, se naquela época, com coisas tão difíceis, os cristãos eram chamados à submissão, hoje a gente vive uma sociedade em que é muito mais fácil a gente ser submisso aos nossos irmãos, e mesmo assim a gente não consegue respeitar os nossos irmãos da nossa igreja e se sujeitar uns aos outros, né? Eu estava até falando com a Dani esses dias. A gente estava vendo TV, tava vendo aquele programa lá, Pesadelo na Cozinha, lá do Jacan e tal. E eu tava falando com ela que é impressionante que toda vez que o Jacan critica alguém, sempre quem briga com ele são os jovens. Sempre quem dá risada, quem não tá nem aí, são os jovens, são a galera da nossa idade. E a gente vive uma sociedade em que jovens atualmente não tem mais respeito por absolutamente ninguém. A gente vive um mundo em que jovens não se sujeitam mais, jovem bate boca com o professor, jovem bate boca com o seu chefe, jovem quer bater boca com seus líderes. Isso é algo extremamente antibíblico. Nós cristãos, nós somos chamados a aprender a ser submissos aos outros, a se sujeitar aos nossos líderes, se sujeitar ao nosso chefe, se sujeitar aos nossos professores. E isso faz parte dessa disciplina espiritual do cristão, né? Esse respeito mútuo uns aos outros, que é algo que a gente tem se perdido tanto atualmente, né? E é só isso que eu queria falar. Vamos lá, falando no Jacan, 5 minutos! Oi, gente, a aula já tá acabando, mas eu acho que eu vou me estender mais um pouco. Se vocês quiserem sair, não tem problema, tá? Vai estar gravado, depois vocês assistem lá, mas eu só queria finalizar com o último item aqui, tá bom? Então, mas se vocês precisarem sair, por favor, fiquem livres, mas eu gostaria que vocês participassem aqui até o final, tá? Então, o último ponto aqui é o serviço, tá? Poderia ter trazido várias frases, mas eu quis trazer essa daqui, do Guilherme Farel. Acho que o Renato conhece, né? Não tenho certeza, não de nome. Que acontecia. Então, o teólogo João Calvino, ele estava viajando para uma outra cidade, se eu não me engano era para fazer teologia, alguma coisa assim, mas enfim, ele ia para uma outra cidade e aí aconteceu dele passar por Genebra, né? E, enfim, ele estava no início da Reforma Protestante, etc., e precisava de gente para poder ensinar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. E aí esse Guilherme Farel era um dos teólogos que estavam lá na cidade de Genebra, e ele insistia, né, pro Calvino, poxa, Calvino, fica aqui, ajuda a gente, ensina a gente e tal. E o Calvino, não, quero ir lá para outra cidade para eu fazer minhas coisas. E aí ele solta essa daí, né, Deus amaldiçoe o teu descanso e a tranquilidade que busca para estudar. Se adiante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. E aí Calvino ficou constrangidíssimo, e aí ele resolveu ficar lá na cidade de Genebra
E se vocês forem na cidade de Genebra, vocês jogarem no Google, vocês vão ver hoje o fruto de uma reforma, né? Foi a primeira cidade com um governo basicamente divino, né? Como é que fala? O reino de Deus, nas qualidades do reino de Deus, ali naquela cidade, implantado por Calvino. Então foi gigante o que aconteceu na cidade de Genebra, e foi um serviço que aí Calvino teve que prestar àquela cidade, e esse Guilherme Farel, que foi um teólogo também, ele intimou, né, o Calvino para que ele pudesse ajudar. E aí a gente vai falar da parte de serviço, tá? Então, enquanto a submissão, o símbolo da submissão é a cruz, né, o negue-se a si mesmo, tome essa cruz, o símbolo de serviço é a toalha. E aí serviço e submissão vão estar um pouco andando em paralelo aí, tá? Essa foto aqui é do Muro dos Reformados, que é um muro que tem lá, acho que é em Genebra mesmo, né? Então tem todos os reformados que fizeram parte da Reforma Protestante, mas a gente vai ter um módulo para falar sobre a Reforma, então segura aí que depois a gente vai falar mais sobre isso. E Jesus dá o exemplo que nós devemos seguir, lá em João 13, 14, versículo 14 e versículo 15. Deixa eu abrir aqui. Esse nome em português me enganou, esse Guilherme. Eu falei, oxe, mas que brasileiro é esse que eu não conheço? Ainda não aprendi a falar o idioma original lá. Não. João 13, versículo 14 e 15. Uma vez que eu seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Então, além do exemplo, né, que Jesus deu, lavando o pé dos discípulos ali na ceia, ele também nos dá essa instrução, né? A gente deve servir os nossos irmãos. E a disciplina do serviço nos capacita a dizer não à promoção e autoridade do mundo, né? Ela acaba com o nosso desejo de uma ordem de importância. Qual que é o lance na sociedade moderna? Quanto mais alto você está na hierarquia, mais você é servido. Então, se você está numa empresa e você tem o chefe, você faz tudo o que o chefe manda. Mas se você é o chefe, você manda e todo mundo tem que obedecer. Mas no reino de Deus não é assim, né? E aí a disciplina do serviço vai nos ensinar justamente isso. A gente dizer, não, eu não vou ser o maior. Não, eu não sou a última bolacha do pacote. E isso esmaga o nosso desejo de importância, né? O nosso desejo de estrelismo, o nosso desejo de ser o bambambam, principalmente dentro da igreja. Então, mais do que qualquer outro meio, a graça da humildade ela vai ser produzida em nossas vidas pela disciplina do serviço. E a humildade é uma daquelas virtudes que a gente nunca vai ganhar se a gente buscar, né? Ninguém nunca vê assim, eu vou buscar humildade. Não existe isso. A humildade, ela só vai ser alcançada quando você não estiver buscando por ela, tá? E ela só vai ser produzida através da disciplina do serviço. E aí a gente tem dois tipos de serviço, né? Um serviço farisaico e a gente tem um serviço verdadeiro, que é aquele serviço que a Bíblia vai nos ensinar. O que é um serviço farisaico, né? É aquele que está totalmente pautado no moralismo. É o você servir para você impressionar com a aparência e os interesses de registrar lucros impressionantes no placar eclesiástico. Então, muito cuidado, porque a gente, vamos fazer tal coisa na igreja. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos corações para saber se realmente os nossos corações estão nos servir para a nossa glória, para um status, ou se está em servir para realmente glorificar a Deus. E qual que é a diferença dos dois? O primeiro, o farisaico, ele vai demandar uma recompensa exterior. Então, poxa, será que eu vou ter um destaque? Será que eu vou aparecer lá vão citar o meu nome lá na igreja que eu ajudei em tal coisa? Então, tem que ter essa preocupação. Está preocupado com os resultados. Então, ele quer ser bem sucedido, ele quer que tenha aquele serviço, ele tenha um destaque. Ele escolhe minuciosamente a quem servir. Então é aquele irmão, a pessoa que, por exemplo, eu quero... eu não sei se vocês já viram, né, não sei se é parábola, essa história que contam lá do irmão que o pastor deixou ele cantar no culto, mas aí não deu para ele cantar no culto, e aí ele não cantou no culto, né? Ele, poxa, pastor, você falou que eu podia cantar no culto, mas não deu tempo aqui, eu tinha me preparado para cantar no culto. Aí ele falou assim, então canta para mim agora, ou então vem cantar no culto de oração, que nunca tem nenhum músico para tocar lá. E aí ele não quis. Então,
o serviço farisaico é aquele que escolhe minuciosamente quem servir, quer servir só aqueles a quem vai dar um destaque para ele. Se for para fazer um serviço menor, não precisa contar com ele, porque ele não vai fazer. É afetado por estados de ânimo e capricho, só quando há um sentimento de servir. Então, a pessoa que quer servir, né, é afetado por estados de ânimo e capricho só quando há um sentimento de servir. Então, só quando ela estiver servindo que tá bem, e tem que ser do jeito dela, e se não for do jeito dela, para ela já tá ruim, e ela já não quer servir, e ela desanima, e ela some da igreja, e acontece essas coisas. É temporário e funciona somente enquanto se executam atos específicos de serviço. Então, ela vai fazer só aquilo que ela quer fazer para o destaque. Depois, quando precisar dela, ela vai tirar lá os 20 dias de descanso, porque para ela tá tranquilo. Ela fez aquilo que ela precisava fazer, então a consciência dela tá limpa, porque ela tá pautada no moralismo. Então, cuidado. E por último, ela fratura a comunidade. Por quê? Porque ela se concentra na glorificação do indivíduo. Então, nós que estamos na igreja, a gente precisa entender que nós não somos a última bolacha do pacote. A gente é o pior de todos os pecadores, né? Então, se a gente quer se glorificar, a gente já está errado, né? Se a gente quer, poxa, eu vou lá porque vão me dar um destaque, porque vão me reconhecer. Então, toma muito cuidado. Quando a pessoa ela quer se glorificar, gente, ela fratura a comunidade. Não tem como. A pessoa quer ser melhor, ela quer ter um destaque, ela vai machucar o seu próximo, ela vai machucar a comunidade e não vai promover a edificação. Um serviço verdadeiro, por outro lado, ela vai edificar a comunidade, ela vai atrair as pessoas, ela vai unir, ela vai curar e ela vai edificar, resultando em uma comunidade unida. Ela vai ela provém de um relacionamento com outro, então eu entendo, poxa, tal pessoa está com uma necessidade X, então eu vou servir a ela naquela necessidade X, independente se o serviço é grande ou pequeno. E ela vai descansar no anonimato, então ela não quer ser reconhecida por aquilo que ela fez, pelo trabalho que ela fez, mas ela está tranquila, porque ela fez o trabalho, ela glorificou a Deus, ela adorou a Deus com o seu serviço, e não precisa nem citar que foi ela que fez, não precisa nem premiar ela por aquilo que ela fez, porque ela está tranquila porque ela fez para Deus. E ela se livra da necessidade de calcular resultados. Então ela não está preocupada se ela vai pregar a palavra e vai vir 1 milhão de gente chorando lá na frente do púlpito. Ela não está preocupada se ela cantar, se as pessoas vão se arrepender e vão chorar. Ela está preocupada em fazer aquilo que satisfaz a vontade de Deus. E a gente precisa, além de servir, gente, ter o nosso coração correto no modo de servir. A ADU, principalmente, é uma igreja que serve muito, serve demais. E a gente, como servos, a gente, como pessoas que servem a Deus dentro da igreja, a gente precisa entender, será que o meu serviço está sendo um serviço farisaico ou ele está sendo um serviço verdadeiro? Então, que realmente o nosso orgulho seja abatido para que a gente possa servir a Deus da melhor forma, que a gente possa ficar tranquilo em descansar no anonimato, ficar tranquilo em relação aos resultados, que a gente possa ajudar as pessoas, independente do serviço ser grande ou pequeno, que a gente possa ficar tranquilo se a gente der o sangue para servir a Deus na igreja e de repente ninguém nem te reconhecer, que a gente possa ficar tranquilo, até porque se a gente receber a nossa recompensa aqui na terra e a gente se agradar disso, a nossa recompensa já foi alcançada, né? Então no céu a gente já não vai ter essa recompensa, tá? Então, como servir? A gente pode servir nas pequenas coisas. Atos 7:39 fala de uma mulher que ela servia a igreja primitiva, depois vocês leem lá, proteger a reputação alheia. Em Tito 3:3 fala sobre isso. Então, se você vê que uma pessoa está sendo humilhada na igreja ou fez alguma coisa errada, ela está precisando ser cuidada e protegida, a gente serve ela protegendo essa reputação dela, né? Cuidando dela e não difamando essa pessoa. Então é um serviço de ser servido. E aqui parece ser meio paradoxal, mas na real o que está querendo dizer? Que a gente reconhece que os outros que nos estão servindo têm autoridade do reino sobre nós. Então se alguém quiser, é que nem Pedro, sabe? Quando Jesus vai servir, vai lavar os pés de Pedro e Pedro não quer, a gente também serve sendo servido. Então Jesus lavando os pés de Pedro e Pedro permitindo, ele está reconhecendo, olha, Jesus é a autoridade do reino sobre mim. Ou quando um pastor, por exemplo, quer servir a gente, deixa o pastor servir, porque a gente reconhece, beleza, pastor, eu vou servir
sendo servido porque eu reconheço que o Senhor é autoridade sobre a minha vida, ou quando o líder, ou quando seu pai, quando qualquer pessoa dentro do corpo de Cristo quer te servir, permita que ele te sirva, tá bom? Hospitalidade também, 1 Pedro 4,9, então oferecendo hospitalidade também é um modo de servir. Levar a carga uns dos outros, ajudar uns aos outros também é um modo de servir. E partilhar a palavra da vida uns com os outros também é uma forma da gente servir, né? Pregar o evangelho, compartilhar um versículo, compartilhar uma palavra, dar uma palavra de sabedoria, uma música cristocêntrica para edificar a pessoa. Então, a gente também está servindo, tá bom? E é isso. Então, esses foram as 4 disciplinas espirituais exteriores. E eu vou falar um negócio que é óbvio, mas o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. As disciplinas espirituais, elas são para a gente praticar. Então, não serve de nada eu trazer essas 4 disciplinas espirituais para vocês hoje e a gente estudar elas e conversar sobre elas, e no nosso dia a dia a gente tratar isso daí simplesmente como uma instrução e não praticar. Então, eu desafio vocês, de verdade. Eu vou disponibilizar o slide e eu gostaria de desafiar vocês para essa semana a gente colocar em prática algumas dessas disciplinas espirituais. Então, eu não sei o que você vai fazer, você pode fazer diversas coisas. Você pode partilhar a palavra da vida com algum irmão, você pode, de repente, poxa, essa semana eu vou, sei lá, cortar a Coca-Cola, vou tomar só suco, ou vou tirar um tempo de solitude, ou eu vou desapegar das minhas coisas e vou dar para alguém. Eu quero desafiar vocês essa semana a gente fazer algumas coisas desse tipo, e eu quero ouvir na semana que vem o que vocês fizeram e como que isso daí fez benefício para vocês, porque além da gente estudar essas coisas, o testemunho daquilo acontecendo também vai edificar a gente nessa caminhada e com certeza vai nos aproximar mais e mais de Deus, tá? Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, e aí eu já vou encerrando a gravação para que vocês possam falar.